Amigas e amigos, o juiz Sérgio Moro participou de um congresso brasileiro de radiologia em Curitiba, no Paraná. Eu não sei por que um juiz tem que participar de um evento como esse, né? Segundo ele, segundo o Sérgio Moro, havia mais de 1000 médicos. Ele fez lá suas graças, foi aplaudidíssimo por aquela plateia, e falou, não tocou no assunto principal, que é o sistema de caixa 2 de financiamento de campanha eleitoral, que é o grande problema, e tudo que se diz que é corrupção no Brasil tem origem nesse esquema, nesse funcionamento do chamado caixa 2, né? A corrupção eleitoral. Seria corrupção eleitoral, deveria ser julgado como tal. No entanto, ele fez disso a sua bandeira, junto com a mídia, com a Globo, né? E ele não tocou no assunto, porque esta é uma característica das eleições aí neoliberais, né? Porque é o poder do dinheiro, o interesse do dinheiro, o dinheiro é que manda, é a verdadeira fonte, a origem de todo o problema. Se ele tocasse nesse problema, ele estaria tocando na essência de toda a questão que ele vem levantando aí. Mas o problema é que isso não interessa para eles, ele não está lá para isso, não foi posto no comando da Operação Lava Jato para esta finalidade. Ignorou o assunto, a essência do problema, e deitou falação, diz que relutou o convite, porque o trabalho tem sido bem intenso, está complicado, não sei exatamente o que está complicado, porque a meritocracia ali eles passariam fome, né? Já falei isso, porque o que ele faz é meter a caneta, dar sentença, prender gente, forçar delações premiadas, fazer aí a seletividade de acordo com a politicagem que interessa aí o golpe, a turma da direita. Ele disse que há um conjunto de dados, né, de diversas acusações criminais, né, valorizando o passe, se autopromovendo, né, e aí fez um breve histórico da Operação Lava Jato, dizendo que ela começou no dia 17 de março de 2014, como quando houve as primeiras buscas e apreensões, prisões com diligências policiais mais ostensivas, nas palavras dele. Ele disse que eles não tinham a percepção de onde poderiam chegar, né, que a investigação tinha um foco na atividade de 4 indivíduos. Ele usa esse termo, indivíduos, que é bem típico aí do submundo, desse sistema da polícia, enfim, faz parte aí desse linguajar dos meganhas, né, como para utilizar aí um termo usado recentemente aí pelo ex-ministro da Justiça. E ele disse que não tinha presente, ele disse que tinha presente que eram atividades de lavagem de dinheiro no âmbito do mercado financeiro, especialmente no mercado de câmbio, né, e que a Polícia Federal tropeçou num caso em que um desses indivíduos, os tais indivíduos dele, né, tinha um relacionamento especial patrimonial com o ex-diretor da Petrobras. A partir daí entrou o Veja Bem, aquela história que eu também já falei aqui, quer dizer, quando a pessoa não tem o que explicar, ela apela para o Veja Bem. Veja Bem, e a partir daí não se vê mais absolutamente nada. O que se vê é verborragia, papo furado, conversa fiada. É como se eles tivessem tropeçado no caso da Petrobras por acaso, né? Estavam andando aí pela rua, tropeçaram numa pepita de ouro, né? Por que não tropeçaram no caso lá de Maringá, né, que é caso de caixa 2 de campanha eleitoral, 500 milhões de reais na época, no final dos anos 90, que hoje atualizado passaria de 1 bilhão, e o Sérgio Moro participava da estrutura ali, ele trabalhava com o tributarista Erivaldo Souza, né, que cuidava dos negócios jurídicos da prefeitura. Por que ele não tropeçou com esse caso? Por que ele não tropeçou com a lista de Furnas, com o mensalão mineiro do PSDB, os tucanos? Por que ele não tropeçou com o caso aqui do metrô de São Paulo? Ele foi tropeçar exatamente na Petrobras e, por coincidência, tropeçou também na Rede Globo, né, que a Globo estava lá por acaso e começou a cobrir esses indivíduos que ele falou aqui, aí foi puxando a história, amplificando e foi entrando, né? E por que ele foi tropeçar exatamente em 2014, né, quando a onda golpista, a marcha golpista estava engrenada e eles estavam procurando ali um jeito de levá-la a cabo, né? Seria uma tentativa pela eleição presidencial, tomaram uma invertida, perderam as eleições quando já cantavam vitória,
né? Quer dizer, tropeçaram por acaso, né? Como se fossem aí um destino, né? O Deltan Dallagnol falou que a Lava Jato surgiu por uma conspiração do universo. É como se esses deuses do universo fossem incompetentes, né? E um monte de coisa. Não é histórica. A questão da corrupção do Caixa 2 aqui é histórica, né? Não é novidade, não precisa tropeçar em nada, né? Basta um pouco de boa vontade, de interesse, né, para que se descobrisse. Mas enfim, essa questão, aí ele falou que explicou lá que a questão do ex-diretor da Petrobras, né, que foi um veículo de luxo. Aí foram aprofundar as investigações, aí surgiram as delações premiadas, aí que começa toda a história dele, né, porque aí ele adotou esse método da delação premiada, é uma forma de não investigar nada, né, de não ir a fundo nas investigações, no caso, né, porque a delação premiada só serve à politicagem, é a negociata que eu sempre falo aqui. Depois surgiu algo assustador nas palavras dele, né? Aí abusou aí da ladainha da corrupção sistêmica, voltou a falar aí nos 6 bilhões, né, que teria sido o resultado que eles chegaram, a estimativa, e falou, repetiu isso com ênfase, pediu reflexão, né, para se ter a dimensão do problema das perdas com a corrupção, né, como se fosse alguma novidade isso, né? Quer dizer, não há nenhuma comprovação de 6 bilhões porque eles não investigaram nada. Isso aqui é uma mera dedução que eles fizeram, que serve aí para fazer exatamente o que ele fez, que é a propaganda midiática aí dessa farsa da Operação Lava Jato. Aí se meteu também a falar na refinaria do Nordeste, né, uma falação vazia, né, para calçar a sua verborragia de que há um sistema de criminalidade, né, e falou, né, como se fosse um especialista no assunto, né, como se não fosse juiz, como se fosse um consultor de empresa, né. Aí falou também do lado perverso dessa corrupção sistêmica, que segundo ele dá propina que seria em torno de 1 a 3% dos contratos, né, que isso também é uma ilação, né, se ele tirou das delações premiadas, que metade iria para os agentes da Petrobras e metade para os agentes políticos, os partidos políticos que davam sustentação política à permanência daqueles agentes da Petrobras. E os agentes do metrô, de Furnas, né, e outros agentes que tem por aí. O que não falta é agente de corrupção aí nesse mundo do dinheiro, dos bancos, né, das grandes empresas, etc. Enfim, verborragia politiqueira, né, falou também, fez aí a ligação, que eles vêm se utilizando disso. A tese deles agora é essa, é um novo caminho da Operação Lava Jato, que é a ligação com o Mensalão, né, elogiou aquele circo que foi feito no Mensalão, né, porque ele está adotando o mesmo método do circo, né. Ele disse aqui uma frase que ilustra bem isso, né, que exemplifica bem aquela questão. Que ele disse o seguinte: aquele julgamento que se tornou célebre e ganhou a atenção da sociedade brasileira, que acompanhou aquele julgamento, disse que os ministros do Superior Tribunal Federal agiram louvadamente, né, discutiram a responsabilidade criminal daqueles indivíduos, né, com todo o cuidado como é necessário para evitar a condenação de um inocente. O que eles mais fizeram ali foi condenar inocentes. Está aqui um vídeo que eu botei aqui também na lista para vocês verem a comprovação disso que eu estou falando e a mentira que o Sérgio Moro está dizendo. Ele está elogiando porque ele quer exatamente jogar para a plateia. Tá vendo? Jogaram lá, vou jogar aqui da mesma forma, né? Um exibicionismo e também aí uma justificativa para a adoção dos seus métodos, né? Deitou falação sobre a gestão da Petrobras também, disse que é um caso, falei aqui, agiu como se fosse um consultor de empresas, né? Diz que o caso afugenta investigadores, né? Fazendo aí politicagem, né, de fora e do Brasil também, porque ninguém vai investir, né, em licitações com cartas marcadas, né? Descobriu a pólvora, né, porque ele disse que em outros âmbitos da administração pública, como a Caixa Econômica Federal, a Eletronuclear, né, e tantos outros investigados que pululam o Brasil afora, né, pode revelar que os contratos podem ser mais amplos do que o da Petrobras.
É o que eu falei aqui, né? Quer dizer, os contratos lá de Maringá, né? Por que ele não tropeçou nos contratos de Maringá, do metrô de São Paulo, de Furnas, daí de Minas e etc e tal. Vai por aí afora. E outros, tem os contratos dos bancos, né? O caso Banestado, né? Que ele foi ali o facilitador do sumiço daquele caso, né? A CPI, as revelações aí do caso Wikileaks, do caso Wikileaks, especificamente aí da Operação Zelotes, né? As denúncias contra a Globo, né? E outros mais aí por aí afora, não dá para tocar nesse assunto porque ele é profundo. Ele disse que a corrupção sistêmica enfraquece nossa confiança na democracia, fazendo aí mais politicagem, né, como se ele tivesse interessado na democracia. Se tivesse interessado na democracia, não teria se prestado a esse papel de ser a ponta de lança do golpismo. Falou também que o lado positivo é que o Brasil está enfrentando seus problemas, né, elogiou outras instâncias recursais, como o Tribunal Federal da Quarta Região, que é lá o do compadre dele, né, do desembargador Gebran, que julga em segunda instância, né, o STJ, o STF, que a gente sabe que se integrou aí a lógica do golpismo, a mídia criou todo esse vendaval, esse redemoinho, né, e foi abarcando aí, essa turma aí de maneira oportunista foi embarcando na onda do golpe. E o Sérgio Moro, né, um juiz de primeira instância, é importante a gente sempre ter isso como referência. Por que um juiz de primeira instância? Né? Acabou se tornando um pivô aí de todo esse redemoinho que a mídia formou, esse redemoinho golpista. Aí ele falou que é forçoso apontar que houve toda uma mobilização popular contra a corrupção. Tivemos no ano passado e nesse ano um fato muito significativo, que foi que milhões de brasileiros saíram às ruas. Claro que as bandeiras dos protestos eram várias, mas nem todas convergentes, mas uma bandeira comum era o apoio às investigações e ao repúdio à corrupção. Aqui ele confessa, né, que foi um agitador de rua, serviu para fazer aí essa agitação de rua desses grupelhos fascistas, né, que organizaram essas manifestações com a mídia empurrando grandes massas para as ruas, exatamente para criar as condições do golpe, e eles acabaram conseguindo. Ele disse também que mais de 3 milhões de brasileiros saíram às ruas em março deste ano, em números superiores até do que houve na época das diretas já. Eu não sei se são maiores, né, porque preciso dimensionar isso, né, porque aqui a diferença, mas isso não vem ao caso, porque a diferença é que lá era um movimento democrático, era povo, gente do povo na rua aqui, né, essa classe média aí, reacionária, né, muitos, como eu já disse, levados aí pela onda que a mídia criou, a onda dos golpistas. Povo mesmo não estava naquelas manifestações. Aí ele diz que não é triunfo pessoal, também se autopromovendo novamente, né, que representa uma conquista da democracia brasileira. Verborragia, né, politicagem, a democracia brasileira passa longe desses métodos aí dos golpistas. Aí diz que fez palestras no exterior, né, que o exterior tem uma visão positiva, não se sabe exatamente qual exterior, né, o que se sabe é que ele viaja muito aos Estados Unidos, né, ele vive lá, tem aí convênios lá com a FBI, não sei mais o que, né, e falou também que o lado brilhante dessa história é que estamos enfrentando nossos problemas. Nossos de quem, cara pálida? Né? Quais problemas? Os problemas nossos vinham sendo enfrentados pelos governos democráticos e progressistas, né, com as medidas que vinham sendo adotadas e que eles abortaram aí com essa violência do golpe da Operação Lava Jato. Aí disse que a nossa única garantia é a democracia, se a sociedade mobilizada persistir apoiando esse trabalho da investigação, isso faz uma grande diferença. De novo incitando agitações aí de rua, né, convocando aí os seus fascistas, né, esses grupelhos fascistas, a mídia, né. Aí ele disse que não que o juiz vai julgar com base na opinião pública, mas nos fatos e na lei, né. O Aldo Fornesieri, eu botei o vídeo dele aqui, que ele foi atropelado pela apresentadora da Globo News, quando ele toca num assunto que vai exatamente contra o que ele está dizendo aqui, que é
a lei em movimento, né? O Sérgio Moro tem falado, nós estamos numa situação excepcional, portanto a lei tem que ser aplicada de maneira excepcional, criando ali as suas próprias leis, como faziam os nazistas, segundo o professor está aqui no vídeo. Aí ele disse que elogiou os Estados Unidos, mais uma vez, recorreu aí ao Theodore Roosevelt, né, que segundo ele teria feito uma abordagem rigorosa contra a corrupção. Aí em torno disso ele fez uma pregação como se fosse um pastor fundamentalista, né, medieval, insistindo nas suas politicagens. Repetiu a mensagem do Roosevelt, pediu ênfase e pediu para repetir, né, quando ele disse o seguinte: a exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. Seria, de fato, né, se fosse realmente combate à corrupção e não politicagem. Porque a corrupção é um problema, já disse várias vezes aqui, que é de outra natureza, a natureza do dinheiro, do poder do dinheiro, onde circula dinheiro, a corrupção graça. E o Sérgio Moro é da turma do dinheiro, é da turma do golpe, o golpe foi dado em nome da turma do dinheiro, em nome do projeto neoliberal. Aí também fez apologia à prisão do julgado em segunda instância, essa questão polêmica aí, que é um casuísmo, já comentei aqui também, né, que ele está de olho mesmo no Lula, né, ver como ele, oportunamente eles possam, como eles poderão julgar o Lula para torná-lo inelegível, né, aí visando as eleições de 2018. Tirar ele do jogo político, né, bani-lo e carimbar na testa que ele se trata de um mero criminoso. Essa que é a intenção deles, exatamente porque Lula ele encarna, ele personifica esse projeto democrático e progressista. Abusou também do juridiquês em inglês, né, que chamou de anglo-saxão, né, justificando os atropelos à presunção da inocência, né, dizendo que quando há provas categóricas da responsabilidade criminal, essa questão da presunção fica relativizada. Agora, ele foge da essência do problema, né? Porque a essência é exatamente as provas. Provas categóricas, então nem se fala. As provas todas, no caso do Lula, por exemplo, estão contra ele, né? Provas categóricas contra ele e não contra o que ele quer dizer na sua verborragia politiqueira. Citou alguns países, Estados Unidos e França, né, como exemplo, mas ignorou outros que têm outra metodologia, mas não vem ao caso, porque o essencial aqui é a essência, as provas categóricas que absolutamente não existem. E pediu apoio do governo, do Congresso, né, na sua cruzada moralista, né, fundamentalista, politiqueira, né, e também pediu apoio ao projeto das 10 medidas. Esse projeto do Deltan Dallagnol, esse pregador aí de duas caras, né, das igrejas fundamentalistas, dessas seitas fundamentalistas, né, enfim, aí é o caso da gente recorrer aqui a algumas manifestações para a gente entender, né, que quando um magistrado toma posse, né, ele o faz vestindo uma vestimenta denominada toga, para jurar e respeitar e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. O Sérgio Moro simplesmente passa ao largo disso, né, que de juiz ele não tem absolutamente nada, esses seus comportamentos, pelo menos. Como disse certa vez o ministro do Supremo Tribunal Federal, Mário Guimarães, abre aspas, a toga, pela sua tradição e seu prestígio, é mais do que um distintivo, é um símbolo, alerta no juiz a lembrança de seu sacerdócio e incute no povo, pela solenidade, respeito maior aos atos judiciários. O escritor Joseph Campbell, né, afirmou também certa vez, abre aspas, quando um juiz adentra o recinto de um tribunal e todos se levantam, não estão se levantando para o indivíduo, mas para a toga que ele veste para o papel que ele vai desempenhar. E também o Rui Barbosa, no início do século XX, dirigindo o seu Tribunal Superior, Tribunal Federal, ele deixou esta atualíssima exortação, abre aspas, quisesse eu levantar os escarcéus políticos, não me dirigiria ao remanso desse tribunal, a este recanto de paz. Aqui não podem entrar as paixões que tumultuam a alma humana, porque esse lugar é o refúgio da justiça. Aí fecha-se com aquela constatação famosa do François Guizot,
quando ele disse que quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. No caso do Sérgio Moro, a justiça foi banida, né? Claramente aí na Operação Lava Jato, esse conluio, mídia, tudo, enfim, esse redemônio que eu já falei aqui. Ou seja, deputado, ator, jogador de futebol, duplas sertanejas e pedestres em geral, pode falar à vontade, né? Sobre o que bem entenderam. Um juiz não. Né? Como diz a clássica norma ética, ele só deve falar nos autos, ao decidir as questões que lhe são submetidas, como guardião que é das leis e dos direitos dos cidadãos, né? Não ficar aí fazendo politicagem e jogando para a mídia, né? Falar para um congresso de médicos, por exemplo, eu fiquei aqui até agora me perguntando qual é o sentido de tudo isso. Ou seja, Sérgio Moro inverteu essas regras, né? Todas essas citações que eu disse aqui, ao convocar sua torcida para fazer um jogo de regras peculiares, né? No qual, ao invés de termos 11 jogadores vigiados por um juiz rigoroso, imparcial, né, que conheça seu lugar e só apite quando e onde se fizer necessário, temos 11 juízes vigiando o mesmo jogador. Lula. É só isso, a Operação Lava Jato só serve para isso. Muito obrigado pela atenção, conto com você para espalhar e divulgar este outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.